Você pode até andar com o conceito de que você é um super-homem, que você é alguém que aguenta todos os embates da vida, mas eu quero dizer para você que foi eu que te fiz. A sua estrutura, ela é de pó. E passando o homem, ele passa como se fosse uma história, um conto que se conta, e ele diz: você é como um tempo que passa e passa rapidamente. Isso é eu e você. É Deus mostrando para nós quem somos, mostrando a nossa fragilidade. Então ele diz: então deixa eu fazer a minha segunda pergunta. Quanto tempo eu tenho aqui na terra de vida? Qual é a extensão dos meus anos? Qual é a extensão dos meus dias? Quanto tempo eu vou viver? Talvez ele disse: eu escutei a história de homens que viveu 200 anos, viveu homens que viveu 969 anos, homens que viveu 930 anos, homens que viveu 120. E eu, quantos anos? Qual é o tempo da minha vida? E Deus disse assim: olha, sua vida é curtinha. E falou: só para você saber o que é os seus dias na terra. Os seus dias, eles foi contado a Paulo. Você sabe que você só usa Paulo se a medida for muito pequena. Se for para nós medir esta igreja, nós já vamos procurar uma trena, se possível de 20 metros, porque já é um espaço. Quando ele diz que a vida é medida a Paulo, ele está dizendo, primeiro, que ela é muito pequena, ela é muito curta, e que ela é medida a Paulo, chega a um limite, meu irmão, que vai contar o último Paulo, e chegou no final. Ele está dizendo: na hora que vencer o último Paulo, você sai da terra. Deus resume a nossa vida do ponto de vista humano dentro desta ótica. Sua vida é frágil e ela é muito curta diante da eternidade. Quando esse homem recebeu essa resposta, ele gritou. Ele gritou. Então ele pode dizer, no Salmo de número 19, ele diz: agora, pois, Senhor, que espero eu? Que esperança tem um ser humano que a vida dele é medida no palmo de tão curtinha que é? Que esperança que um ser humano pode ter se de manhã ele está com todo o fôlego de vida e de tarde ele já pode não existir mais? Então ele, olhando esta fragilidade e esta vida tão curta, ele aprende o que é realmente nesta vida frágil, nessa vida tão pequena. Ele ensina para nós que nós não podemos gastar esses dias que temos com coisas bobas, com coisas efêmeras, com coisas que não têm utilidade nenhuma. Quando você recebe a visão correta da vida, você vai viver esses pequenos palmos da vida, você vai viver ele naquilo que realmente interessa, naquilo que realmente é importante. Aleluia. Você não vai acreditar, mas há 3.000 anos atrás, esse homem diz um erro que os seus conterrâneos cometiam, que agora, pastor Valdemar, nós continuamos cometendo até hoje. 3.000 anos depois, nós continuamos cometendo o mesmo erro. E ele disse: se a vida ela é tão curta, ela é tão pequena, se a vida ela é tão frágil, ele diz: que loucura é essa que nós cometemos? Porque o ser humano repete esse erro continuamente. Ele bate que erro. Ele diz: o ser humano resume a vida dele da seguinte maneira: ele passa a vida inteira ajuntando bens terrenos, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de riquezas,
e depois ele morre, e ele não sabe nem quem vai desfrutar. Isso está aqui no Salmo de número 39. Nós continuamos com o mesmo estilo de vida de 3 mil anos. Levantamos igual um doido a vencer na vida, para correr atrás disso, e vamos, e não tem paz. Ignoramos as coisas mais importantes da vida e vivemos uma loucura, se perguntando, estamos fazendo o mesmo que o salmista. Então a ficha dele caiu e ele disse: Senhor, eu quero te fazer um pedido. Livra-me dos meus pecados, livra-me das minhas transgressões. O que tem isso a ver com o resto? Ele descobriu que a vida gloriosa, pastor Osíris, que o que vale a pena mesmo é a vida que o pastor Antônio entrou nela ontem. E ele disse: eu preciso do perdão dos meus pecados, eu preciso da tua salvação, porque essa vida aqui ela é passageira, essa vida aqui ela é terrena, ela é efêmera. Então eu preciso priorizar tudo que vai me valer na eternidade. E aqui nós estamos diante de um homem que todos nós podemos aprender, diante de um corpo que está aqui diante de nós, diante de uma família que testemunhou isso, diante de uma igreja, de uma cidade, de uma região que testemunhou alguém que dedicou a sua vida para receber o troféu na eternidade. Que nós venhamos a seguir o exemplo. E nós temos um hino na harpa cristã que diz algo muito importante para nós. Diz assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar o reino de gozo celeste que Deus quis para mim. Jesus livrará um lugar com os crentes de toda a verdade. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, a glória que lá ao presidente, ele estará dando continuidade. Graças a Deus, estamos chegando ao final, né? A família marcada para as 14 horas, e já são 14 horas e mais 15 minutos, né? Mas sempre é assim mesmo. Deus abençoe a todos, e eu quero passar a palavra para o pastor Oséias. Ele vai terminar o trabalho. Pastor Oséias. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Para nós é uma satisfação poder estar essa tarde acompanhando aqui os últimos momentos do nosso pai,
corpo dele e ver aqui o rosto de tantos amigos, tantos irmãos, de nós, da família Freitas. Nós estamos radiantes e agradecidos a Deus, porque sabemos que ao longo desses anos meu pai plantou muitos amigos, dos quais nós também fazemos parte, e o carinho que estamos recebendo hoje é justamente pelo fato dele ter sido um homem íntegro, de respeito, fiel, muito leal e submisso. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos senhores aqui presentes. Em nome da família, quero pedir com muito carinho que a minha irmã Benai fique de pé nessa tarde. Também a nossa irmã Sara, fique de pé, essa é a minha irmãzona, também a do Jussara. Esses são os filhos. Cadê a Esther? Fica de pé também. Eunice, ali Eunice, Deus seja louvado. E o irmão Paulo, fica de pé, Paulo, por favor. Cadê o Timóteo? Está por aí? O Timóteo, o Tiago. Queria pedir que eles chegassem aqui mais perto, para a gente receber a oração agora no final, né, a família. Eu queria convidá-los para estar aqui pertinho, por favor, os meus irmãos. E haja vista que a família não encerra aí, né? Aí vem as noras, aí vem os genros, né? Aí vem os netos, os bisnetos, certo? Maravilha. Então aqui o irmão Paulo, o Timóteo, o Tiago e o Mano Júnior, né? Que é o... Pode ficar de pé, por favor, os irmãos, né? Isso, nós já vamos receber a oração. Esses são os manos aí, Freitas, né? São os irmãos. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um deles, pastor Valdemar, que é o pastor presidente. Quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, são esses guerreiros aí, guerreiras, né, que nesse tempo têm ajudado meu pai, né, ajudou muito a minha mãe, e a gente sempre vê que o ministério de um pastor, ele tem os bastidores que ninguém quase conta, né, que ninguém quase mostra. Certo? Então, é lógico, a Deus toda a honra, toda a glória, ao meu pai, por toda a carreira linda que ele escreveu, mas eu quero aqui deixar registrado também a minha gratidão aos filhos, né, que fazem parte dessa história. O meu pai, se o senhor pedisse para ele, pastor Gesiel, para ligar um plug na caixa, ele não sabia, uma nota não sabia, mas ele criou filhos. E só pode ser coisa de Deus. Ele nunca ensinou para a gente como ligar um microfone, como fazer uma nota, como carregar uma caixa, mas Deus, né, concedeu a ele uma família, né, de dons, de talento, gente firme, gente de garra, firme e constante, que olhando para o exemplo dele, certo, a gente se sentia motivado a aprender, né, Paulo? A gente se sentia animado a fazer, a gente se sentia feliz em poder ajudá-lo, porque o homem de tanta maestria e relevância naquilo que fazia, ele não poderia jamais caminhar sozinho. Então eu vejo, pastor Rondinei, que o senhor citou a questão dos pais aos filhos, eu vejo isso também como um grande exemplo. Pais motivados geram filhos motivados. Pais animados geram filhos animados. Pais crentes geram filhos crentes. Pais de oração geram filhos de oração. Então talvez isso resolveria, ou iria pelo menos amenizar um pouco dos problemas dessa nossa geração. Nós somos espelhos, filhos de pastores, e vimos pais que oravam, pais de palavra, pais de exemplo. E isso, a gente querendo ou não querendo, mas a obrigação de servi-lo, de honrar a palavra que ele dava, o culto que ele marcava na praça, o evangelismo que ele dizia que iria fazer, certo? Ele não carregava uma caixa, não carregava uma guitarra, não carregava um violão, mas ele tinha uma equipe de filhos e noras. E eu peço que as noras, cadê os genros, fica de pé, os sobrinhos, cadê os netos, fica aí a família toda de pé. Essa equipe bonita e que batalhou, que abraçou junto com o pastor Antônio, junto com a irmã Ana, né?
E tudo que ele marcava, ele nem perguntava para a gente se podia marcar, né? Ou se a gente iria acompanhá-lo. Ele fez igual Noé, aceitou de Deus o desafio para construir uma arca e a família abraçou o projeto. Então, eu quero aqui até quebrar o protocolo, eu não vi ninguém batendo palma aqui, pastor presidente, mas eu queria, com todo carinho e respeito, pedir a sua permissão, para que nós dessemos essa tarde a Deus, é lógico, ao nosso pai que está indo, mas a família Freitas que está aqui vai precisar de gás para continuar essa caminhada. Eu queria pedir uma forte salva de palmas nessa tarde, a vocês amigos que oraram, que ajudaram, que incentivaram, que sempre presentes a gente, que foram nossos professores, nossos ajudadores, que suportou a gente, pastor? Meu Deus! Quantas correrias, pastor, estou vendo ali o pastor José Silva, e quantas correrias sem suportar da gente, a gente correndo, aprontando nas igrejas, nos pátios das igrejas, nos intervalos dos cultos, e essa turma toda que suportou a gente, abraçou a gente, e fala até que a gente fez bonito. Olha que coisa, Glória a Deus por isso. Então eu quero aqui, em nome da nossa família, foi me dado esse privilégio, estou honrado por isso, agradecer. Primeiro a Deus, como já disse, agradecer ao pastor presidente desse ministério, que é o pastor Valdemar, que foi um grande amigo, um parceiro do pastor Antônio. Esses dois eram parceiros, amigos, só aqui em Pontubera há quase 30 anos, aí como pastor presidente e vice-presidente, e eu quero louvar a Deus por sua vida, pastor. E nesses anos, e principalmente neste último ano, deu muita força para a gente, ajudou a gente, enviou contribuição, aquilo que a gente precisou, o Senhor esteve presente conosco. Eu quero louvar a Deus por sua vida nessa tarde. Queria pedir uma forte salva de palmas ao pastor presidente desse ministério, bem como aos obreiros deste ministério. Deus seja louvado pela vida do pastor Valdemar. Amém? Eu quero também fazer menção aqui com minha família, me suportem mais um pouquinho. Nós também moramos em Ecoporanga, e quero fazer menção aqui do nosso grande amigo, pastor, o nome eu não consigo nem pronunciar, só sai Zezinho, pastor Zezinho. Deus te abençoe. Fica aqui registrado, nossa gratidão a Deus por sua vida, bem como do ministério em Ecoporanga, que também não mediu esforço. Todas as vezes que nós batemos na porta, o Senhor sempre esteve aberto para nos atender. Deus seja louvado por sua vida. Fazendo menção do pastor José Sebastião, pastor Zezinho, eu também faço menção dos demais pastores que estão aqui essa tarde, os demais pastores que nos ajudaram, que oraram por nós. Está aqui o pastor Walter, um grande parceiro nosso, o pastor Walter Marcolino ali de Campo Grande, enfim, os demais. Eu quero agradecer a todos vocês, certo? Para finalizar aqui os meus agradecimentos aos pastores, faço registrado aqui a minha gratidão a Deus pela vida do meu presidente, pastor Gisiel Nascimento, que nessa gestão aí corrida encontrou um tempo, foi lá ontem no hospital, quando estava ali aguardando a liberação do corpo do meu pai, chegou lá para me dar um abraço. Eu fico aqui registrado a minha gratidão a Deus por sua vida, bem como os demais ministros aqui da nossa convenção Cadieso. Eu deixo aqui registrado a minha gratidão. Amém? Que Deus abençoe a todos. De vez em quando chegava lá no nosso portão, alguém do Mercado Livre, alguém do Correio, alguém para entregar uma encomenda, era uma doação de alguma coisa, de ajuda para a família, para o meu pai. Eu quero agradecer a vocês. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês, a nossa família. Nós estamos chegando hoje aqui com o nosso coração feliz, tá? Quero agradecer as autoridades aqui presentes. Estou vendo ali o prefeito da cidade. Deus seja louvado por sua vida. Fazendo menção do nome do nosso prefeito Dica, assim faço menção também dos demais autoridades aqui presentes, aos amigos. Estou vendo minha ovelha lá da Demorada, da Lima Almas, irmã Juliana, que alegria vê-los aqui nessa tarde. Deus abençoe. Quero agradecer também às autoridades que estiveram aqui hoje pela manhã, a turma da Polícia Penal, que esteve aqui, agora a Polícia Militar que está ali aguardando também, para nos ajudar no cortejo. Gente, fica aqui registrada a nossa gratidão. Todo mundo que de certa forma contribuiu financeiramente, enfim, correu atrás de algum documento para a gente, ajudou a gente a liberar alguma coisa.
Deus seja louvado, né, Benaia? Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos que ao longo desses anos nos ajudaram. E finalizo aqui dizendo ao meu amigo evangelista Paulo: cadê o Paulo? Esse discípulo amado do meu pai. Meu pai te amava demais. Meu pai, ele via em você um grande potencial. E nós da família também assim reconhecemos e louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Cadê a irmã Aldeneide? Onde é que ele está? Deus abençoe. Ele deve estar por aí, está na cozinha lá, olha só que coisa, né? Está lá ajudando. E eu quero louvar a Deus, pastor Paulo, pela sua vida. Foi um parceiro nosso aqui. Tive a honra de ser jovem aqui na igreja e crescer aqui, bem como Paulo e os demais. E nós louvamos a Deus por sua vida, pela sua fidelidade, pela sua lealdade. E você não vai colher outra coisa que não seja isso na sua vida e no seu ministério. Amém? Finalizo lendo o texto de Provérbios 22, e verso 1, a versão viva, diz assim: é melhor ser respeitado do que ser rico, é melhor ser amado do que ter uma fortuna em ouro e prata. Amém? Em outras versões diz que é melhor ter um bom nome do que todas as riquezas deste mundo. Todas as pessoas em que nós conversamos e ouvimos e fomos abraçados desde onde que chegamos aqui, todos eles disseram sobre o caráter do meu pai, sobre a fidelidade do meu pai. E eu ouvi inclusive de um amigo que disse o seguinte, que ele conhece muitos pastores, mas que, porém, contudo, todavia, sempre tem algum porém. Os homens que foram citados, mas o pastor Antônio, olhando com um olhar espiritual, a gente pode ver nele um caráter ilibado, um homem de uma reputação tremenda, de uma reputação íntegra, fiel, leal, homem de palavra, certo? Homem de firmeza, um homem, estava conversando ontem com um amigo, que o meu pai, onde chegava, ele impunha respeito. Não sei se é por causa do tamanho, né, com 1,90 m, né? Não sei se também isso contribuía, mas de muito respeito. Onde chegava, as pessoas reverenciavam, e isso para nós é o maior legado que nós vamos deixar. Não deixou herança, não deixou fortuna, mas deixou um legado que ninguém teria a capacidade de deixar para nós, a não ser o nosso Pai. Nós podemos, eu ensinando na lição há uns 2 domingos atrás, sobre o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Eu disse ali em nossa congregação que o maior legado, a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos, é do dia que ele partir, o filho olhar para a vida e dizer assim: eu quero ser igual ao meu pai. Então essa foi a nova riqueza que o pastor Antônio deixou para nós, e a gente vai falando, e o pastor fala um pouco, né? Eu quero aqui ainda deixar o meu agradecimento lindo aqui, de coração, em nome de toda a família, ao meu cunhado Milton. Cadê o Milton? Está aqui o Milton, levanta a mão. Isso aí, esse é o Milton, ele é o esposo da Sara. Cadê a Sara? Levanta a mão. Nós queremos agradecer a vocês aqui, sabe, do fundo da nossa alma. Eles construíram uma casa lá em Vitória, e eles cederam essa casa para a gente colocar meu pai ali, para equipar aquela casa, certo? Isso já tem 1 ano. A gente tinha a ideia que seria 1 semana e Jesus já ia curar meu pai, já ia... Não, mas já tem 1 ano, né, que vocês abriram mão da casa e deixou a gente entrar ali, dormir ali, passar um monte de gente, né? Então, eu quero agradecer de coração ao irmão Milton e à irmã Sara e a todos os irmãos aqui, que, gente, esses homens, essas meninas aqui fizeram coisas que, se a gente contar, não dá para acreditar. Fica a nossa gratidão a Deus, a todos os irmãos aqui que estão presentes. Deus seja louvado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas a Deus pela vida de todos os presentes. Eu quero então pedir aqui em nome da família uma oração a vocês, é o que nós precisamos. Eu quero pedir a vocês que oraram, que continuem orando por nós. O peso do chamado que meu pai suportou, que nós estamos carregando, eu quero pedir a vocês oração. Ore por nós. Quando for orar,
pastor Antônio já dorme no Senhor, mas ele tem uma família que precisa continuar firme aí, fazendo o trabalho que ele fez, e a gente vai conseguir, em nome de Jesus, com a ajuda dos céus e com o apoio e a oração de vocês, nós vamos vencer, e quem sabe daqui a alguns anos pode ser um de nós que esteja também sendo velado, e alguém contando a mesma história acerca de nós. Esse é o nosso maior desejo e temor, né? É não escandalizar a família, é não escandalizar a igreja e não escandalizar a Deus. Esse é o nosso maior compromisso com Deus, amém? Então nós queremos pedir, pastor Valdemar, oração por nós. Eu quero pedir oração pela nossa família, e Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, nós acabamos de ouvir aí o que o pastor Oséias tem falado, né? A gente ouve observando bem. O pastor Antônio deixou 4 pastores da família, né? Pastor Oséias, pastor Júnior, pastor Ari, né? O evangelista José Nilton. Então, o pastor Antônio deixou esse legado importante, não é? Graças a Deus por isso. Eu também quero agradecer, Oséias, e todos vocês, o apoio que vocês nos deram, e nós fazer o cortejo, né? Levar o pastor Antônio lá de Ponto Belo e fazer um cortejo, foi tão bonito, né? E graças a Deus, e Deus abençoa poderosamente, né? Que através do amigo irmão Paulo, esse Paulo aqui a gente conversa sempre com ele, estava conversando, né? E então Deus abençoe. Eu até falei com a minha esposa, eu creio que a família não vai concordar não, mas Paulo vai me retornar. Aí Paulo retornou a resposta. Nós, o corpo saindo daqui da funerária, nós somos para Ponto Belo com ele e voltamos 1h da manhã com ele, fizemos um cortejo de lá aqui a Mucurici. Por que isso, irmãos? O pastor Antônio merece muito mais, merecia muito mais, não é? O pastor Antônio não lesava a igreja. Se ele não pudesse ajudar, também ele não queria nada.